Hoje eu vou falar da série Annie with an E. É um pequeno recorte sobre a personagem principal, que é a Annie, e é um pedacinho de um capítulo. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara de Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje mais um vídeo sobre uma série, né? E aí eu vou falar um pedacinho, fazer um recorte didático para demonstrar para você alguns comportamentos que são importantes, sempre relacionado à hiperatividade ou à impulsividade ou à desatenção, enfim. E hoje eu vou falar do terceiro capítulo da primeira temporada, em que a Annie, ela então é uma órfã, ela é adotada por irmãos fazendeiros. Eles já são idosos e eles pretendiam adotar um menino para ajudar nas tarefas da fazenda, mas quando ela chega, eles se envolvem com ela e ela vai morar com eles, enfim, vai iniciar uma vida nessa cidade, na fazenda, e ela tem um sonho que é ir para a escola. Então, nesse capítulo, vai ser o primeiro dia de aula dela. E ela tá super preocupada, né? As preocupações dela em relação ao cabelo, às sardas, enfim. E ela tá e ela é uma criança super criativa, agitada, né? E muitas vezes impulsiva. E ela, claro, no dia do primeiro dia de aula, ela tá super animada, tá bastante agitada. E ela vai para esse primeiro dia na escola. Quando ela chega na escola, tem uma aluna que acho que já conhecia de algum outro momento. Então, essa colega vai apresentando um pouco a escola, a rotina, onde ela guarda o material, guarda as coisas, enfim. E nesse momento em que ela está apresentando a escola, elas olham pela janela e elas veem que o professor tá com uma aluna dentro da sala ali e que eles estão numa situação um pouco mais íntima. E ela fala para essa colega que muito provavelmente eles já têm relações íntimas, e essa colega conta para as outras meninas da sala. E aí, quando chega o intervalo, a hora para eles tomarem um lanche ali, ela se junta com as meninas e essas amigas, as coleguinhas que ela está conhecendo ali, perguntam: mas como assim? Uma relação íntima, assim, elas estão interessadas em saber. Só que a Annie, na casa anterior que ela morava, ela vivia situações complicadas. O pai adotivo usava álcool e ela ouvia as relações sexuais. Então ela começa a contar algumas situações que são um pouco chocantes, né? Porque são meninas novinhas, algumas bem mais novas que ela. E aí, nesse primeiro momento em que elas querem ouvir, em que elas pedem a informação e que elas estão muito curiosas e dando espaço para que ela pertencesse ali, ela vai falando demais, ela vai assustando as meninas, só que ela não consegue fazer essa leitura, ela não consegue perceber, ela não consegue fazer essa leitura de que no primeiro momento, sim, elas estavam super animadas, elas estavam dando muita abertura para ela conversar, para ela contar, para ela fazer parte, só que ela vai trazendo um conteúdo muito íntimo, delicado, e as outras começam a ter reações de medo, de preocupação, de afastamento, e elas começam a demonstrar pelas feições de que não tá mais agradável, de que elas estão desconfortáveis. Só que ela não consegue fazer essa leitura, ela continua no ímpeto, na animação, porque estava fazendo parte daquele grupo e não consegue perceber. Até que uma das meninas tem uma reação mais súbita, levanta, tira as outras e diz que aquilo que ela tá falando é um absurdo, que elas não podem ficar próxima dela, que ela é uma menina que tá falando conteúdos inadequados, enfim. Ela acaba afastando todas as meninas dela e colocando ela como uma menina com comportamentos inadequados, com fala completamente inadequada, e ela nem entende, ela só vai entender quando de fato todas saíram. Então, o que falta nesse momento, né? O que faltou para ela? Trabalhar essa questão da habilidade social, de fazer essa percepção do outro, né? Então, quando ela tá tão animada, ela tá tão envolvida, porque ela quer tanto fazer parte, e aí ela começa uma fala, ela tem fala completamente impulsiva, vai falando de algumas questões que de fato são da realidade dela, mas que ela não consegue perceber que chega um momento ali que está completamente inadequado e que as outras meninas estão demonstrando um grau de incômodo, né? E ali a situação não está mais confortável, só que ela não consegue fazer essa leitura, né? Então, fazer esse recorte, se você não assistiu a série,
Se você tiver a oportunidade de assistir, assista esse pedaço da série. Por quê? Porque essa é uma situação bastante comum, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade nas habilidades sociais, que têm dificuldade em observar o outro. Pessoas que sofrem com a desatenção vão ter muita dificuldade em observar se a reação do outro está sendo adequada, se o outro está recebendo bem o que você está falando, se a outra pessoa está acompanhando a sua fala, o que você está falando, ou entendendo a sua ideia, acompanhando o seu raciocínio. Então, essa é uma situação bastante comum. Então, é um recorte, lógico, ela uma menina novinha, numa situação tudo novidade, etc., e que ela está muito envolvida, mas essa é uma situação que acontece com recorrência no adulto que tem uma dificuldade nas habilidades sociais, que tem uma dificuldade em interpretar as informações do outro, principalmente por conta da desatenção, porque eu tenho uma dificuldade em observar e entender naquele momento em que eu tenho que falar, que eu tenho que me expressar, que eu vou fazer uma apresentação, que eu tô no meio de uma situação social, em perceber se eu tô agradando, se aquela minha fala tá sendo adequada ou não, se a pessoa tá acompanhando o meu raciocínio ou não. Principalmente quando tá associado à hiperatividade e impulsividade, porque aí a fala muitas vezes é acelerada, porque o raciocínio é mais acelerado. Então acaba acontecendo com bastante frequência essa situação de que eu tô ali no momento social, eu tô numa conversa e eu vou me estendendo, eu vou levando um assunto sem conseguir perceber, ou que as pessoas não estão achando adequado, ou que as pessoas não estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. É bastante comum. Nesse recorte dá pra gente observar uma situação que muitas vezes é recorrente em pessoas com dificuldade nas habilidades sociais. Então, no meu treinamento 28 dias de relacionamento na prática, um dos pilares do treinamento é justamente treinar essa habilidade social. O primeiro pilar, reconhecer, e o segundo, treinar. Então, fica bem claro nesse recorte. E o mais importante, se você percebe essas dificuldades, ou já passou por essas dificuldades, eu preciso te dizer que é possível treinar essas habilidades, mudar essa realidade e fazer diferente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho. Comenta aqui comigo. Se tiver sugestões de outras séries ou filmes, deixa aqui também nos comentários. Até a próxima.